para os católicos, né? Como que Pedro vai ser Papa de Roma se Cláudio expulsou os judeus de lá? Não é para os judeus estarem lá. E quando você lê Atos 11, 19, aqueles que haviam sido dispersos, espalhados desde a tribulação, que sobrevieram por causa de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Morreu apedrejado, espalhou-se até a Fenícia, outro país. A igreja hebreia de Jerusalém, Senecia, a igreja, saiu da Judeia para a Fenícia, outro país, para o Chipre, outro país, para a Antioquia, outro país. Aí diz o texto, não anunciava a ninguém a palavra, senão aos judeus. Os Yehudim, judeus, né? Eles vão julgar as 12 tribos. Como Mateus 19, 28, né? Em verdade vos digo que quando as coisas forem renovadas, quando o Filho do Homem, depois da renovação de todas as coisas, se assentar no seu trono de glória, também vós que me seguiste, vós sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? Yehoshua HaMashiach, o Mashiach, Filho de Deus, está aqui dando ordem, né? Ide. Aqui estão os 12 apóstolos. Estava 11 aqui, né? Judas estava fora. Se suicidou. Foi para o seu devido lugar, o seu destino, né? Filho da perdição. Ide, portanto, e fazer que todas as nações se tornem discípulos. Então tem 11 aqui, mas antes do Pentecoste é tirado sorte lá, o acordo entre os apóstolos, e Matias vai ocupar esse lugar aqui, né, que está vago, né? 12º apóstolo, e Atos, diversos lugares falam dos 12, muito antes de Saulo de Tarso, Paulo vir pregando para as nações, é dito lá, capítulo 6, diversos capítulos, os 12 apóstolos. Porque esses 12 apóstolos, eles são para as 12 tribos de Israel, né? Em Mateus, eu vou continuar lendo o texto, mas vou citar outros textos, como Mateus 19, 28, né? Em verdade vos digo que quando as coisas forem renovadas, as coisas forem renovadas, e é o fogo que vai fazer a purificação do planeta, né? Vai renovar as coisas, vai queimar e destruir o que tem que ser destruído, né? Para que não entre no milênio, né? As obras dos homens, como diz Pedro na sua segunda carta, motel, televisão, carro, avião, smartphone, até a inteligência artificial, que chegou agora, também vai ser destruída. Templos, catedrais, igrejas, naves de igrejas, campos de futebol, motéis, e loja de vender roupa mundana, roupa imoral, e empresas e negócios, tudo vai ser destruído pelo fogo. O fogo vai purificar tudo. Vem vindo aí, né? E é verdade, vos digo, eu estou citando Mateus 19, 28, mas vou voltar para Mateus 28, 19 agora. Em verdade vos digo que quando as coisas forem renovadas,
E o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Yehoshua, Mashiach. Está vivo, ressuscitou dentre os mortos. É Ele mesmo que vai se assentar no seu trono. Quando vimos em Mateus 25, diz que o Filho do Homem se assenta no seu trono de glória e colocará os cabritos, os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, e dirá aos cabritos, aos bodes, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O diabo é o quê? Quem é ele? O enganador, não? Acusador, enganador, não? Destruidor, matador de reputação. E as ovelhas à direita, vinde possuir por herança o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Né? Então é ele mesmo. E vai se assentar no seu trono. Está escrito aqui, eu estou citando. Quando o Filho do Homem, depois da renovação de todas as coisas, se assentar no seu trono de glória, também vós que me seguiste, vós sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha, o nome cristão, ele aparece em Atos 15 em Antioquia. Mas o tempo todinho aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, o tempo todinho aqui é só judeu. A salvação vem do judeu, João 4, né? E Yoshua era judeu, da tribo de Judá e Judá, né? Cumpriu a lei, não veio destruir a lei. Mateus 5,17. Veio cumprir, né? Mas hoje não tem como os judeus cumprir os 613 mitzvot da Torá, né? Porque não tem templo. Lá no Monte Sião, no topo do Sião, no Monte Moriá, para cumprir a lei, Israel precisaria de construir o terceiro templo. Né? Há muitos mandamentos desses 613 que dependem do templo, inclusive pagar dízimo aos levitas, que cuidavam do templo. Levar o endro, o cumim, a hortelã, o dízimo do figo, do óleo, né, do azeite, do gado, das ovelhas, aqueles 3 dízimos que Tobias fala, né? Embora um dos 3 vira dinheiro para o judeu pagar, dar a estrangeiros, viúvas e órfãos, né? Acho que era a cada 3 anos. Aí tinha um dízimo lá de 6 anos, que no 7º ano a terra descansava, né? Então tudo isso aí, além das primícias, né? Vê que estamos no tempo das nações. No período das nações ainda, não tem como a hora ainda ser a vez dos judeus. Agora, quando aquele templo lá em Jerusalém for construído, aí sim vai haver condições. Mas eu quero que você fixe aqui, ó. Eu quero responder uma pergunta com essa citação. Os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Qual é a pergunta? Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica Romana? É uma questão, é uma pergunta. Não tem como Pedro ter sido papa da Igreja Católica em Roma, na Europa, porque Pedro é um dos 12 que vai julgar as 12 tribos de Israel. Ele é um dos 12. E também em Atos 18, versículo 2, diz que o imperador Cláudio baixou um decreto para afastar os judeus de Roma. Áquila e Priscila foram expulsos. Em Atos 18, eles estão lá em Corinto, Paulo em Éfeso, eles encontram com Apolo, depois Paulo vem e encontra com Apolo, eles estão fora de Roma por causa do decreto. É a pergunta para os católicos, né? Como que Pedro vai ser papa de Roma se Cláudio expulsou os judeus de lá? Não é para os judeus estarem lá. E quando você lê Atos 11, 19, Atos 11, 19 diz, aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação. Que tribulação foi essa?
a morte de Estevão. Sobreveio lá sobre a Judéia, Israel, né? Sobreveio por causa de Estevão. Morreu apedrejado. Então surgiu uma perseguição e os irmãos hebreus, judeus, israelita, eu tenho até o nome aqui que eu queria falar, igreja em hebraico, né? Igreja em português, eclésia no grego, né? Mas eu gosto muito do hebraico, né? Não é necessário falar hebraico para ser salvo. Mas temos que admitir que Yehoshua falava hebraico. A Bíblia diz isso, ele falava hebraico. Não? Senesian. Senesian, eu estou falando em igreja. Não? Como, por exemplo, batizar em nome de Abba, Ben, Ruach, Kadosh. Eu estou falando Pai, Filho e Espírito Santo. Foi assim que Yehoshua falou, né? Para batizar no nome dele. Porque qual é o nome qual é o nome do Pai? É Yehová. Qual é o nome do Filho? Yehoshua. Qual é o nome do Espírito Santo? Eu falei aqui, ó, Pai, Abba, né? Mas é Yehová, Filho, Ben, Yehoshua, Espírito Santo, Ruach, Kadosh. É o Mashiach, né? Ungido. Quem estava ungido por Ruach Kadosh era Yehoshua, né, que andou curando os enfermos, libertando a todos que estavam oprimidos pelo diabo. Ele tinha esta unção, ele era ungido. Ao mesmo momento ele era ungidor também. Era ungido e podia ungir, estabelecer, né, seus discípulos, estabelecer 12 apóstolos, estabelecer Shaul de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Eles vão julgar as 12 tribos. Vejam que a Bíblia diz aqui, Atos 11, 19, aqueles que haviam sido dispersos, espalhados, desde a tribulação, que sobrevieram por causa de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Morreu apedrejado, espalhou-se até a Fenícia, outro país. Quer dizer, a igreja hebreia de Jerusalém, Senesian, a igreja, saiu da Judeia para a Fenícia, outro país, para o Chipre, outro país, para a Antioquia, outro país. Aí diz o texto, não anunciava a ninguém a palavra senão aos judeus. Os Yehudim, judeus, né? Daqui está na esfera, no nível dos 12 apóstolos. Por isso que quando Yehoshua está a dizer aqui, ele diz aqui, eu estou lendo, volta a ler o versículo 19, ide, é mandamento, portanto, e fazei que todas as nações, porque eles iriam se espalhar pelo mundo, né? Como estão espalhados até hoje. Hoje já temos 10 milhões de judeus no ano 2023 em Israel. A capital de Jerusalém tem 1 milhão de habitantes. O estado de Israel, menor que o estado de Sergipe, tem 10 milhões de habitantes. Mas eu penso que vai crescer muito Israel quando esse terceiro templo for construído. Aí é que vai dar ânimo, estímulo, alegria, e muitos judeus na Crimeia, na Bolívia, no Brasil, nos Estados Unidos, eles vão regressar. É até bom, né? Eles devem regressar. Mas saiba que 10 milhões de judeus hoje, já em Israel, já tem número suficiente para Moisés e Elias, as duas oliveiras, os dois profetas, vim pregar no período da grande tribulação, 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? A metade da 70ª semana, porque o Mashiach, Yehoshua pregou 3 anos e meio, cumpriu a parte A da semana de número 70, não resta 7 anos. Engana-se quem pensa que vai ter 7 anos, ainda uma semana, 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio de grande tribulação. Não resta 7 anos, é 3 anos e meio, lê Apocalipse 11. 42 meses, 1260 dias, calcula no calendário hebraico, e o nosso calendário é do Papa Gregório. 365 dias no ano,
no ano bissexto, 366 dias, que o mês de fevereiro vai para 29 dias. Mas no calendário hebraico, é 30 dias, então dá 360 dias, 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. É o que resta para Israel.